a Mayra, sou amiga da Bianca, brincadeira. Eu tenho uma filha de 5 anos, eu sou professora, faz uns 15 anos já que eu leciono, também sou psicopedagoga, né? Também consultora em amamentação, em outras coisas, mas hoje em dia a minha fonte de renda é como professora. E esse ano eu trabalho já numa escola japonesa faz 3 anos, então, assim, é uma escola comum, vamos dizer, uma escola particular, mas nós temos a cultura japonesa, né? Então, lá eles não me chamam de professora, eles me chamam de sensei, né? Então, antes de começar as aulas, a gente tem um cumprimento diferente, né? Então, eles levantam, a gente fala algumas coisas e tal. Então, essa é a nossa rotina, né? Então, é diferente. Então, nós temos festas também japonesas, incluídas no calendário. Mas tudo adaptado pro calendário brasileiro. Que legal. Tem mais criança, tipo, filho de japonês ou é mais brasileiro mesmo? Não, são todos só descendentes de orientais mesmo. Que legal. Então, nós temos professoras que são japonesas, né, mas que vieram para cá jovens, já são mais velhas também, mas, assim, tem criança lá que vive a cultura, né, com Uhum. seus antepassados em casa, então conversam, assim como eu falo que eu tenho abuela, né, eu tenho. Eles lá têm a Bachan e o Jichan, né? Hum. Então, você vê o nível da família, se eles estão inseridos na cultura japonesa, quando a criança fala que tem a Bachan, Ah, ou se é legal. vó, né? Então, mas a maioria tem Bachan. Que Então, é bem legal. legal. Que Bem legal. legal. É uma experiência diferente. Aham. Então, Mara, eu queria que se você contasse pra gente da sua experiência, mas eu queria que você contasse dos dois pontos de vista. Eu Tá. queria que você contasse, tipo assim, como mãe, como foi a sua adaptação, mais para tipo as pessoas verem que você é uma que ninguém tá sozinho, né? Todas as mães estão tendo dificuldades e o que que você achou que deu certo, e também o seu ponto de vista de professora, para a gente poder entender o lado das professoras, porque os professores, às vezes a gente fica frustrada com o filho, e Sim, primeiro que eu acho assim, a gente não é professora do nosso filho, então não precisa se frustrar porque é uma situação nova e a gente tem que se adaptar, mas para as professoras também é uma situação sim. nova. Eu acabei de uma reunião e uma reunião online, né? Então, até isso é tudo novo, Uhum, tá todo mundo se adaptando, né? Então, as aulas remotas começaram por volta, por volta do dia 20 e pouco de março, né? E 23, se eu não me engano. E nós, assim, as famílias estão todas pegas de surpresa, né? Porque a gente estava vendo tudo lá na Ásia, na Europa, e a gente sabia que isso provavelmente aconteceria aqui com a gente. No começo, eu consegui aqui em casa, eu não tinha ainda que preparar essas aulas, pelo menos na primeira semana, porque eu gravo aulas e os pais assistem, né, em casa com os filhos. Então, na primeira semana, com a Laura, eu criei uma rotina, né? Então, eu escrevi o que fazer de manhã, o que fazer à tarde, bem assim, regradinho, né? uhum, E isso deu certo na primeira semana. Depois, quando eu comecei a gravar e ter que trabalhar mesmo, isso já foi por água abaixo, uhum. né? Então, assim, não deu muito certo. E, então, assim, é ruim, né? Mas é aquilo que você falou, né? Não ter essa frustração. Eu fiz até uma lista de algumas coisas, né? E ontem, como eu estava conversando com outras professoras, e todo mundo preocupado, né? Porque os pais, eles não estão dando um retorno, né? Ah, pelo menos para alguns professores, né, que eu tenho conversado com colegas, Hum, eles não têm esse retorno imediato. Muitas vezes vai direto para a direção, para a coordenação. hum, Então a gente não sabe se a gente está acertando, se a gente está errando. E como com as professoras da Laura, ela estuda no colégio que eu trabalho, hum. né? Então as professoras, algumas eu elogio no particular, falo, olha, ela gostou disso, foi super bacana. Mas ontem eu falei, gente, as atividades estão atrasadas, eu tô cansada, Hum, porque enche toda hora você tem que fazer isso, né? aham, Então, eu tenho um horário mais flexibilizado para organizar meus materiais, o que eu tenho que preparar aqui,
Mas eu imagino os pais que não, que eles têm que começar a trabalhar às 8 horas, até meio-dia, tem 1 hora de almoço. Então eles só conseguem fazer essa lição de casa no final do dia com os filhos, essa lição de escola. E você já tá sem paciência, você já tá cansado, E né? a Então você já. criança também já passou o dia fazendo nada, fechada. Sim. Eu pensei numa coisa, né? Que, assim, a primeira coisa para os pais, eles precisam identificar qual é o melhor horário, né? E avisar isso para a criança também, porque as crianças ficam com essa ansiedade. Não criança, né? Os adolescentes, né? A partir do sexto ano, 11, 12 anos, eles já têm essa autonomia. Mas de 10 anos para baixo, os pais precisam sentar, ligar o computador, ver qual que é o material que tem que separar. E a criança fica nessa ansiedade, né? Se ela não souber que horas o que vai fazer. Ou senão eles também não querem fazer. Então fica difícil, né? De você saber ter esse jogo de cintura. Então você Porque é acha que isso. definir uma hora, tipo assim, meio que monta uma estrutura para a criança? Ela sabe, ó, tal hora, ó, papai precisa trabalhar das 8 às 5, então às 6 horas é a hora, às 6 horas é a hora que a gente vai fazer a lição junto. Sim, é a melhor coisa. Uhum, Porque o pai vai se preparar, né? O pai e a mãe, eles vão se preparar para isso. Eles sabem que eles têm que guardar essa paciência para esse horário. A criança também, né? Ela vai se organizar. O pai pode ir sinalizando: olha, daqui a pouco já está chegando o nosso horário. Começa a guardar as coisas, ou já desliga a televisão, né? Porque a criança, a aula vai ser no computador, no celular. Então a criança vai ficar de novo na frente das telas, né? Então, para a criança dar uma acalmada, fazer alguma coisa para a criança, né, se acalmar, criar um ritual mesmo, porque na escola é desse jeito, as crianças, os alunos, eles têm essa rotina. Segunda-feira tem essas aulas, terça-feira essas aulas. Então, eu acho que é importante, né? Mas se não der certo um dia, não tem problema, uhum, né? Então, se não der certo hoje, não precisa pirar e eu já terminei dias que eu não consegui sentar e fazer a lição com a Laura e eu vou dormindo falando, nossa, eu, professora, mandando bilhete para os pais fazerem uma rotina e eu não fiz com a minha filha, uhum. né? Então e dormir com aquele peso na consciência. Eu acho que tem que tirar isso, essa cobrança, porque a gente não precisa disso agora, né? De mais essa cobrança. Então é isso. Né? Uhum. E exigir, não exigir, né? Mas ter um cronograma das aulas, né? Então, saber hoje é segunda-feira, então as escolas estão enviando isso, né? Segunda-feira são essas aulas, terça, quarta, e porque aí você já consegue se preparar também, né? Além da sua rotina em casa, você não precisa pegar todas as apostilas, todos os materiais, então você já sabe, vai direto. Hoje é português, inglês, então já separo esses materiais. É importante também que tenha um ambiente, eu não vou falar que é silencioso, isso é impossível, né? Eu tenho uma criança só, mas a gente sabe que tem famílias que têm 3, 4, Uhum. mas pelo menos que não tenha distrações, né? Então, desligar a televisão, ou ir para o quarto, ou ir para a mesa da cozinha, alguma coisa que a criança não tenha outra coisa para ela distrair, né? Uhum. O aluno, o adolescente, deixa o celular agora aqui um pouco do lado, vamos focar só nessa lição, né? Uhum. Porque a criança já não está no ambiente escolar dela. Ela já não está com o professor dela, já não tem os colegas. E ainda ter essas outras distrações, não vai ter a mesma qualidade. Né? Isso a Uhum. gente precisa ter ciência, não vai ter essa mesma qualidade. Mas o que a gente puder fazer para melhorar esse ambiente Claro. para o nosso filho, vai ser. Tudo vai agregar, tudo vai ajudar, né? Então, acho que é isso, pelo menos para a gente conseguir começar a fazer as atividades. Né? Uhum. Uma outra coisa que eu elenquei aqui é cuidar com os comentários, né? Nós, por exemplo, vou fazer uma lição de matemática. Nossa, eu, mãe, né? Credo, nunca gostei de matemática. Ai, que matemática. Aí fala, nossa, eu nunca fui bom de matemática. Aí o filho, que já tá numa conteúdo difícil, já tá toda essa mudança, ele vai Uhum. falar assim: puxei meu pai. E olha, eu já ouvi muitos alunos falando isso. Não, Nossa. porque minha mãe disse que ela nunca foi boa em matemática, por isso que eu também não sou bom. Nossa. Uma... É sério, tenho alunos que tiravam 10 em história porque o pai gosta, né? E a criança falava assim: ah, não, mas
eu era ótima, meu pai sempre foi muito bom, ele gosta da história, mas matemática tirava 6, né? Não ia tão bem. Então, o emocional da criança interfere isso. Então, as nossas falas, Hum. elas são muito. Elas podem minar, né? De uma Aham. maneira negativa ou positiva. Então, fazer elogios construtivos. Eu, por exemplo, coitada, né, da minha filha. Então, assim, às vezes ela tá escrevendo o nome dela na lição e ela fez má vontade. Hum. Eu vou lá e apago, né? Mas na escola, a professora eu acho que não apagaria, Aham. né? Então, assim, quando fizer ó, isso, muito bem, continua assim, né? Para as crianças menores, eles precisam desse incentivo. Aham. O adolescente é mais difícil, né? Eles já. Assim, se eles fizerem, parece, os pais acham que estão no lucro. É Mas eu assim que acho eu tô me que. sentindo, entendeu? Aqui é diferente. Eu não sei se todo mundo na Alemanha. Bom, eu acho que não é, porque tenho a minha amiga a Gabriela que falou essa semana. Ela tá um pouco diferente lá. Mas aqui a professora, eu até acho legal. A professora, ela manda um monte de. Aqui, inclusive tá aqui, ó. Aqui, tava fazendo lição. Manda um bolinho disso, com uma Uhum. cartinha explicando, e aí põe no correio, bum, isso aqui é para essa semana. E aí ele tem que fazer. Aí ela liga no meio da semana, que nem hoje ela ligou para ele. Ela liga e fala: "Pega a folha tal". Aí ele pega a folha tal e ela fica no telefone falando com ele. Ah, você tá vendo isso? Bababá, babá, isso aqui é assim, assim, assim. Você entendeu? Aí ele fala: "Ah, tá bom". E nessa pergunta, me responde. Aí ele responde e vai escrevendo. Ela corrige ele. Então ela tá conseguindo fazer isso uma vez por semana só. Tá bem diferente. Caramba. E aí eu tenho que sentar com ele todo dia. Agora vamos fazer. Então, tipo, não tem a professora, não tem a estrutura muito, Sim. né? Mas Não, enfim. e a dificuldade é que eu lembro isso claramente dos meus pais, né? A minha mãe, ela acreditava que ela só tinha competência para ajudar a gente até a quarta série, que é o quinto ano hoje. Então, a partir do quinto ano, quem cuidava disso era o meu pai. Então, se vinha alguma coisa mais elaborada, e podia ser verdade, né? Porque minha mãe, por exemplo, eu a mais velha, ela tinha mais três, mais Hum. novos para administrar, né? Mas fazer essa divisão, a gente sabe, né, os adultos, o que eu Legal, me identifico mais, as minhas habilidades, para não ficar pesado para ninguém, né? legal, boa ideia. Então, dividir isso. Ah, então, por exemplo, segunda, quarta e sexta, o pai que acompanha a lição. Terça e quinta, essa semana vai ser a mãe. Na outra semana, troca. Ou matemática, química e física, cuida o pai, a mãe cuida de humanas, Uhum. né? Porque assim, o que a gente vai tirar desse isolamento social, dessas aulas remotas, essa interação, dessas relações familiares, É, né? verdade. Então elas são estressantes em muitos momentos, mas elas podem ser uma lembrança boa, né? Uhum. É um momento que quantos pais antes não estavam sentando com seus filhos, né? Que quem acabava terceirizando para os avós, para babá, para alguma outra pessoa, para a escola, Uhum. e agora ele tem a oportunidade de ficar com seu filho, né? Tem Uhum. que ficar com seu filho. Uhum. Então, pegar leve, né? Eu acho que o equilíbrio é a palavra-chave, é a palavra sucesso para essas atividades em casa, né? Aham. Então, enfim, é isso que vai ajudar. Eu coloquei aqui algumas outras coisas, né? Dos Uhum. comentários. Eu acho que é importante você ter esse feedback com a escola, dar um feedback para a escola, Isso é né? interessante. Tanto positivo, não assim negativo, mas fala assim, olha, porque, por exemplo, eu não sei de nada dos meus alunos. Hum. Assim, os pais não me mandam um bilhete, recado, né? Professora, por favor, retome esse conteúdo porque o meu filho não entendeu. Eu tento fazer a minha aula o mais didático possível, mas a gente não tem esse retorno. Em sala de aula, eu consigo ver se o fulano conseguiu entender a conta de divisão ou não, Uhum. né? Mas assim, quando a gente está com essas aulas, eu só vou jogando. Então, assim, é importante para os pais saberem, olha, deu certo, foi legal. Olha, se você ficou muito, ele ficou disperso, durou muito tempo, 15 minutos foi muito, talvez
diminuir ou tá com muita atividade, ele não tá dando conta. Eu acho Interessante. que os pais terem, a escola precisa ter isso, os professores, né? É porque se não tem esse E acho que termômetro, realmente, né? Porque o professor, de novo, eu vou voltar para aquele negócio, o professor tá passando por uma situação nova, assim como os pais estão passando. sim, Então, o professor com certeza está fazendo o melhor que ele pode, mas se ele não tem essa medida, né? Ele não sabe. Não tem como ele saber se a gente é, não dá esse feedback. eu fico angustiada, Hum, né? Eu fico angustiada quando eu vejo o próximo conteúdo. Falo, nossa, essa semana eles começaram com conteúdo de divisão, hum. né? E os meus alunos. E no meio no final de uma aula de matemática, eu falei diretamente para os pais. Hum. Falei, pais, a gente introduz a divisão dessa forma lúdica, fazendo desenho e dessa maneira, né? Não indo direto para os números, né? Para armar a conta e tal. Então, assim, porque eu sei que eles estão ansiosos, né? Que Aham, eles sabem que tem uma maneira mais prática. A gente adulto já sabe, aham. né? Mas tem um processo. Então, assim, é acalmar todo mundo. É eu me acalmar, eu acalmar os pais que vão estar mais calmos para acompanhar os filhos. Então, assim, é difícil, é tudo muito novo, né? A gente já tá mais. Vocês aí já estão quanto tempo com essas aulas remotas? A gente começou dia, acho que 19 ou 20 do mês passado, de março. Não, foi, acho que 19 de março. É, nós também. Nós estamos nesse período, né? Então, assim, a gente está se adaptando. Eu acho que agora a gente pode dizer que se adaptou, né? É, As virou famílias rotina. entenderam isso, as famílias já entenderam como funciona. E no colégio que eu trabalho, na próxima semana a gente vai começar com as aulas ao vivo, né? Hum. Então a gente vai fazer uma nova adaptação, né? Começar as aulas falando criança, silencia o microfone. E sabe, essas coisas assim. E é ruim, porque tem hora que eu vou querer que eles respondam. Aí até eles acharem onde eles têm. Nossa, a Isis falou que eles já estão 4 meses. É, meses. porque o problema da Itália é que eles não estão no distanciamento social, eles estão no lockdown. Eles sim estão em quarentena, né? A quarentena que Eles a gente estão. chama. É. Nossa, 4 meses. Aqui eles começaram a falar que em julho, né? Então a gente vai chegar mais ou menos isso, porque as escolas vão ser os últimos lugares a abrir, né? Aqui Não eles tem vão jeito. abrir, na Alemanha, eles na segunda-feira, a professora vai estar na escola do lado de fora, meio-dia, para as crianças vão levar todas as folhas que fizeram, vão entregar para a professora e ela vai entregar material novo e aí as crianças vão embora. Vai ser assim que vai começar a escola aqui. Então, É, eu fui ontem buscar material novo da Laura, né? Então eles fizeram um sistema drive-thru, assim, sabe? Ele uhum. chega, vê quem é a família, vai lá, pega, te entrega. E eu tô aqui. Se você ver minha mesa como tá uma bagunça, com material novo, material antigo, eu tenho que organizar. Eu coloquei mais, deixa eu ver aqui, o feedback. Ah, uma coisa muito importante, né? Um pai me mandou um recado Hum, falando assim: meu filho passa o dia inteiro para fazer atividade. hum. Eu tô preocupada porque ele se dispersa o dia inteiro. E, e aí, o que que fica difícil, né? Vão vir esses questionamentos para os pais. Meu filho é disperso assim, na sala de aula? Como ele é, né? Uhum. Então, fica essa preocupação dos pais. Será que a escola é boa? Será que vão aparecer questionamentos diversos, né? Aham. E então, anotar essas dúvidas, né? Então, Tá. esse pai veio me perguntar: como meu filho é em sala de aula? Como a gente não teve nem tempo para terminar o primeiro bimestre, porque aqui é bimestral, eu não consegui nem dar um retorno para o pai, Ah, né? Porque entendi. eu Tá no início do tinha um ano mês e meio de letivo. aula. Aqui é Nossa. início do ano letivo, vocês estão Aqui tá terminando. Então, assim, acabando. É. então, assim, você não consegue. Eu já sei do aluno, mas eu não consegui ainda ter uma reunião com o pai, conversar. Então, né, muito gentil e amável no bilhete, na resposta, eu Não falei, pai, sei. então, né? Não, a vontade era, às vezes, assim, é escrachar. Ele é assim mesmo, não sei o quê, eu tenho que tirar todos os objetos da mesa, Você que é porque pai ele se devia já dispersa. saber.
Como, tipo, a gente já pensa nisso, né? Então, mas não, eu falei essas coisas, mas de uma maneira, né, pedagógica. Claro. E que vai para o pai receber também, né? Então eu falei, olha, realmente em sala de aula eu tenho um pouco de. Eu preciso chamar a atenção dele, né? Trazer ele mais para a aula, né? Então eu dei algumas dicas para o pai também. Eu falei, ó, tira o estojo, só deixa o lápis a borracha, porque né, o estojo para uma criança nessa faixa que eles têm, de 8 anos, é um mundo, né? Lápis viram várias pessoas, tesoura, enfim, né? Eles ainda não têm o celular. Mas, então, eu sei que os pais estão preocupados, né? Então, meu filho não lê direito, meu filho não consegue ler, meu filho, o que está acontecendo? Então, lembrar que a criança não está no ambiente dela, né? Dependendo dessa relação se é uma relação de pai para filha autoritária, eu conheço casos, né, de alunos que tinham medo. Que eu não, nossa, se a criança não fizesse uma lição, eu falava, por favor, não manda um bilhete pro meu pai, amanhã eu prometo que eu faço. Você ficar assim, assustada, né? Então, preocupado. Então, assim, é difícil. E às vezes, pro pai é frustrante saber que você que você tem uma dificuldade. Nós adultos sabemos as nossas dificuldades, né? Ontem eu estava conversando isso com o Fábio, né? E aí a gente vê isso nos nossos filhos. Porque o que a gente quer é que eles tenham, puxem as nossas qualidades boas, né? E aí você vê, identificar no seu filho que ele, poxa, que ele se distrai também, ele pegou as ou ruins, que, né? Que ele não tem muito um dom para matemática, que o negócio dele é para humanas, você fica triste, né? Então, assim, não cria essa expectativa, porque a gente cria, não tem jeito, né? A gente acha que o nosso filho é perfeito, né? E agora a gente tá vendo a realidade, que todo mundo é normal. A Gabi Sim, perguntou aqui, Mayra, que série que você ensina? eu dou aula para o terceiro ano do ensino fundamental. Aqui no Brasil, as crianças têm 8 anos. Mas o ano passado eu estava com uns alunos de 10, 11 anos. Também dou aula de espanhol à tarde lá nessa escola. E então também é uma outra dinâmica, né? Que a coisa é mais lúdica, né? Minhas aulas. Mas, assim, eu acho que para as famílias é pegar leve, né? Falando bem Acho de uma de maneira. tudo, né? Sim. Somando tudo é pegar leve. E é o que você falou no começo. Vocês, pais, não são professores. A obrigação de vocês não é ensinar igual a professora que tem qualificação, que tem estudo, fazer isso, né? Então, vocês estão dando um suporte para os filhos de vocês, né? É óbvio que se é uma lição nas lições de casa, quem ajuda são os pais. Mas se tirar esse peso de você não é um professor, né? Quando voltarem às aulas, essas matérias, esses conteúdos, eles vão ser retomados, né? Eles vão ser revisados. Já tem pais que já falam assim, esse ano foi perdido, já tem gente que já desistiu, né? Já chutou o balde. Mas eu acho que nada é perdido, né? A gente se prende muito a isso de, meu filho vai perder esse ano, acabou, já era. Eles são crianças. Quem diz que o que ele não aprender esse ano, ele não aprenderia o ano que vem melhor, Não, né? e não só isso, mas eu acho que não importa a idade, ainda mais se é menorzinho, eles já estão ganhando uma experiência de vida logo cedo, que eu acho que, por exemplo, se eles não aprenderem nada, eles com certeza vão aprender resiliência, o que eu acho que é uma coisa maravilhosa para você ter na vida, principalmente como criança. Sim. A Gabi perguntou aqui, Mayra, e aí depois eu queria que você desse uma ideia pra gente qual é a realidade de uma professora, as dificuldades que as professoras estão tendo. A Gabi perguntou se você tem criança com dislexia. Ela falou, minha filha tem e é super frustrante pro meu lado e para o dela. Então, imagina, ela tá com uma criança com dislexia. Gabi, a Gigi tá com o quê? 8? Acho que no 8 anos ela tá, 7, 8 anos. E com dislexia. Esse ano, especificamente, eu não tenho um aluno com dislexia, mas eu já tive, né? E a primeira coisa, para você, mãe, para você, Gabi, né, o conselho que eu te dou, é aceitar isso, né?
entender mas que isso não vai privar a sua filha, né? Não vai, é óbvio que ela vai precisar de uma ajuda para algumas coisas, né, Raninha? Mas e não desistir, não desestimular, não, assim, vão ter momentos que você vai estar chateada, que você sabe que era uma coisa tão simples, a sua filha não está enxergando e tal, alguma coisa assim. Mas se você for ficar triste, frustrada, fica um pouquinho. Porque para criança é difícil. Quantos anos ela tem? 7 anos. 7. Uhum. Ela é muito nova. Ela é muito nova. Então, assim, ela tá começando. Então, não adianta a gente. Às vezes ela vai criar técnicas, ela vai criar os professores, você junto com ela, vocês vão encontrar maneiras de como estudar juntas, né? Uhum. A Hannah, a minha irmã, ela tá falando, né? A Hannah, ela tem dislexia, né? Então, Uhum. assim, o período do diagnóstico, né, foi muito difícil. Para minha irmã, para a família, assim, para a família eu digo os meus pais. Uhum. Aí ela ficava mais irritada. Mas hoje, né, assim, ela adolescente, Gabi, para te confortar, né? Ela Deu certo. encontrou ela encontrou a maneira dela de estudar, a maneira dela de aprender. Então ela fez vários cursos, ela estuda. Então, assim, isso não vai impedir, né? Se você pesquisar, você vai encontrar várias pessoas estudiosas, pessoas famosas, né, que fizeram grandes feitos no mundo e que têm dislexia. Então isso não impede, isso não vai impedir, né? Então ela vai, você tem que ser essa motivação, porque muitas vezes ela vai estar triste, ela não vai querer. E o dia que ela não quiser, tá bom, filha, hoje a gente você não tá afim de ler, então eu leio pra você, né? Então assim, se você quiser a minha irmã tá falando, é muito amor, e é isso mesmo. É paciência, é respirar um dia por vez. E ela, como eu te falei, ela é muito nova, né? Então, assim, ela tá começando, tá nesse processo ainda de alfabetização, E né? não, a Gigi, ela já Então, lê há muito tempo, ela lê muito bem, ela é muito inteligente. E, Gabi, acho que, a- indo aqui no que a Mayra tá falando, eu conheço a irmã dela, a Hannah. A Hannah é inteligentíssima, com certeza deu super certo. Então, inclusive, se você quiser conversar aí com a Hannah, conversa com ela, sim. porque eu acho que é, Assim, vai dar tudo certo. eles moram nos Estados Unidos, a Gabi mora nos Estados Moro nos Estados Unidos. Unidos. Ela é minha cunhada, esposa do Rafael. Sim, eu tô vendo Lima, eu achei que fosse. E é, o que aqui no Brasil, né, a gente consegue preparar provas diferenciadas, né? Então, eu lembro que a Hannah ela não fazia a prova junto com todo mundo, ela fazia um horário separado, né? Ela tinha a professora que ajudava no registro. Então tem todo um aparato, toda uma ajuda, vamos dizer assim, né? Uhum. De leis até para dar esse suporte para a criança não ficar prejudicada. A Hannah nem um ano ela repetiu, né? Todas as vezes ela passou, foi por mérito dela, que ela estudou junto com os meus pais, mas não é difícil, não desista, Uhum. não desista. Mas qualquer coisa, se você quiser, Gabi, você pode me chamar, a gente conversa. E é isso. É isso. Marinha, fala pra gente, dá uma palhinha de como tá sendo ser professora nesse momento, e aí a gente termina, que eu sei que seu dia é ocupadíssimo. Não, por mim, tá tranquilo. É, para professor, eu tá agora tá tudo bem para mim, Mayra. Uhum. Mas eu sei de professores que estão bem estressados. Uhum. Não tô dizendo que eu tô perfeita, gente. É óbvio que eu não dou umas surtadas, Mas você né? se Que chega no acostumou. final do dia. Mas os professores, a dificuldade é assim. Não tô falando da escola que eu trabalho, mas o que eu sinto é que os professores, muitos não tinham essa tecnologia, Uhum. né? Tudo bem, a gente está gravando com celular, mas esse preparar aulas usando novas ferramentas assusta, né? Porque o professor está muito na zona de conforto dentro da sala de aula. Uhum. A ferramenta do professor
é ele ali, né? Os objetos, algumas coisas que ele usa da infraestrutura da escola, Aham. né? Então, quando você precisa se adaptar em casa, com recursos, seu computador às vezes não tem, você tem que aprender a usar a ferramenta, isso assusta. Uhum. Então, mas o professor, ele não desiste, né? Então, ou ele desiste, não, brincadeira, ele não perde emprego. Mas, mas a realidade é essa. É difícil você ter que se adaptar, porque é tudo novo. Eu, por exemplo, eu dou aula em sala de aula de pé. Quando eu tô gravando vídeo, eu tô sentada. Eu sei que eu tenho um espacinho que eu posso, né? Se Que eu vou mexer. aparecer para as crianças, me mexer. Uhum. Mas eu queria, né, a mão, e levantar, e mostrar coisas, e faltam materiais, recursos para você usar. Então isso frustra muito o professor, né? Mas, assim, eu espero, né, que isso acabe logo. Vai acabar logo. Daqui a pouco Eu chega. acabar Ou acaba logo ou da chega gente as estar férias junto, logo. né? É, é, e assim, o que eu tenho conversado com amigas é que elas passam o dia inteiro. Tem professora, amigas que trabalham em duas escolas. Então, de manhã, ela está fazendo coisas para uma escola. Uhum, À tarde, ela tem coisas para outra escola. uhum, E ela tem... filhos. Ela tem a família. sim. Né? Eu vi até um meme engraçado, né? Mostrando a rotina de professores em casa. Porque no intervalo que ele teria, ele vai lá e lava a louça. Então Uhum. ele vai preparar uma aula, ele vai ali e estende uma roupa, ou vai preparar o almoço. Dá para todo mundo assim, né? É. Mas é difícil. E você tá pensando no seu filho, você tá pensando na sua casa, na sua escola, e você tem e-mails para responder. Então eu acho que o que incomoda é sair da zona de conforto. Ah, Eu entendi. acho que é isso. Entendi. Ó, vamos lá, só as últimas perguntas aqui. O W Carreiro falou que aqui o meu filho às vezes é complicado. Como é tudo muito novo para ele, precisamos entender que não é fácil, pois é uma nova cultura, um novo idioma. Nossa, É. O tadinhos. meu filho também está nessa situação. É difícil, Eu corri. eu fico preocupada se ele já perdeu o alemão que ele começou a aprender, mas depois volta, depois quando voltar ao normal, volta, pega tudo de novo para a criança, é muito fácil assimilar uma língua nova. É que a gente, como o ensino, ele é separado por anos, né? E a gente tem essa expectativa de que a criança, o adolescente tem que terminar a escola com 18 anos, 19, 17 anos. Hum, Não estou falando que tem que repetir, né, de ano, reprovar, mas não tem problema se acontecer alguma coisa assim, sabe? Se precisar retomar alguma coisa, se o governo falar, ó, esse ano vai ter que fazer de novo, é ruim, lógico, hum. mas é difícil, Tá né? todo mundo no O mesmo William, né? barco. Tá todo mundo. É o Corrida, né? Que a gente chama ele de Corrida. Imagina, outro país, outro idioma. É muito mais difícil, né? Então, o que, o que eu penso, né, e sugiro é para isso, ter essa paciência. Ele vai aprender, ou em casa, coloca uns desenhos, programa em alemão, nessa língua É. aqui nova, ou tentar fazer videochamada, ou combinar, olha, gente, agora de manhã a gente só vai falar em alemão aqui em casa. Ou na hora do Você almoço. acha que eu sou poliglota, né, Mayra? Minha filha, você já rodou esse mundo, só não foi pra Vamos Ásia? passar amanhã só falando em alemão. Não, falar algumas Vou falar coisas, três né? frases em alemão. Não, assim, realmente, mas isso, porque as crianças elas ensinam muito mais, né? Então, eu sei que a Laura não vai usar o japonês, mas aqui em casa, quando a gente vai estudar, eu leio, né, a palavra que está escrita lá, ela vai, usa o sotaquezinho Te certo. corrige. Assim, né, ainda não sabe que ela tá me corrigindo, mas ela repete da maneira correta, com a pronúncia. Então, essas pequenas coisas vão ajudar com que a criança não perca, né? Uhum. Eu acho que isso também, colocar. Com certeza eles têm um programa que ele já sabe de cor, um desenho. Coloque em alemão para ele, ou para Aham. vocês assistirem junto, ou coloca com a legenda, ou põe em português, sei lá. A gente Isso faz eu isso. falava. Tá Tem que fazendo fazer isso. isso. Não É. tem. É. Não, para não Continuando perder, aqui. né?
É, Tá. continuando, a Isis falou, minha filha não é não tem dislexia, mas é TDAH e faz prova separada. Então, um dia produziram. A Laura pegou o Lego dela e criou um celular para ela de brinquedo. Outro dia ela fez um papelão, achou um papelão, porque eu vou guardando papelão, e aí ela pediu pro pai desenhar um celular no papelão. Aí eu encontrou numa caixa um celular velho. Ela tá cheia de celular. Por quê? O que que ela só tá vendo? Aí eu fico assim, nossa, né? Pior mãe do mundo, pior pai do mundo. Mas então assim, filha, vou pegar o celular agora, porque eu preciso resolver uma coisa do trabalho. Uhum. Explicar. Eu acho que é o diálogo. Então, explicar, eu estou no computador trabalhando, né? Então, daqui a pouco eu vou parar para poder te dar essa atenção. Então, acho que é isso, porque senão eles vão achar que É uma a minha mãe me boa. trocou pelo É uma boa, celular, não, é né? uma boa dica, porque às vezes e a gente vai ficando, porque é o trabalho, e daqui a pouco você tá desestressando, acabou o trabalho, já tá fazendo outra coisa. É verdade, é uma boa. Sim. A Mariane E eles falou, reproduzem, né? é, uhum. A Mariane falou que quando a gente estava falando de ser professora, né, que ela é professora, ela falou que ela tá desesperada aqui porque daqui a pouco eu tenho que dar aula e a internet de casa caiu e não volta, no celular não dá. Então eu acho que essa é a realidade de muita professora também, porque Exato, foi a primeira coisa que a gente pensou. Né? Então, a qualidade que eu tenho da minha internet também. Eu, felizmente, aqui, eu tenho os cabos, né? Se meu computador pelo Wi-Fi não está funcionando, o Fábio tem um monte de cabo, a gente conecta, uhum, né? Eu sei de escolas que estão mandando câmeras para os professores. A minha hum. escola a gente testou, a gente fez um vídeo teste com cada um com seu celular e mandou para eles verem a qualidade. Então, é isso, a gente fica desesperado porque a gente não tem esses recursos, né? Mas E talvez ver com a fala escola, com a direção, isso, se eles é isso que eu podem ia falar. conseguir. Fala isso para a escola. Fala assim, olha, estou preocupada com a internet, isso e aquilo, não tá com uma qualidade, eu não vou conseguir conectar e É porque não é eles obrigação têm que saber, não é né? obrigação do professor ter uma boa conexão de internet. Agora o que está Não, acontecendo, não, e tá todo mundo conectado, né? Então exatamente. isso acaba também puxando mais, né? Enfim. A Isis Mas fala, fale. fala, Mari. A Isis falou que a Isabela queria ter a Mayra como professora. Oh, que linda. Ai, quantos anos ela tem, Isis? Ai, que legal. É Ela legal quando tem a a idade do gente. Lucas, eu acho, 13, é. A Gabi falou, amei, amei. Estou muito mais quieta porque a rotina aqui está começando. São 9 da manhã, eles estão em Washington, né? Mas muito bom Uhum. ouvir a reafirmação de uma professora. Ah, Gente, qualquer coisa vocês podem entre em me chamar contato. e a gente vai A gente já vai falar do conversando, contato da sim. Mayra. Posso só terminar aqui as perguntas, Marinha? Pode, claro, Tá. fique à O vontade. da Explorando falou, tem um livro muito bom que fala sobre como ajudar as crianças a lidarem com o estresse e entender o cérebro delas. Se chama The Whole Brain Child. Super indico. Ah, interessante. Boa dica, Legal, Dex. boa dica. É a Thalita. Ela é um Instagram bem legal também para os pais que têm bebês pequenos. Ela Ah, mostra legal. bastante Da coisa. Explorando. E aí ela falou Isso, no também bebezinho. concordo, eu acho super importante os pais entenderem que a inteligência emocional dos filhos no momento é muito mais importante do que a inteligência acadêmica. Com Marinha, fala certeza. pra gente o seu contato, se o pessoal quiser entrar em contato com você. Sim, pode me procurar pelo Instagram mesmo. Tá? Acho que é mais fácil, Mayra Concha. E, e é isso. Tanto como mãe, como professora, a gente troca ideias, né? É o que eu falo. Eu não.
eu tô aprendendo, né? Eu sou professora, mas no dia a dia a gente aprende, como mãe também. Quando a Laura nasceu, eu consegui ficar fora de sala, né? Fora de trabalho. Então eu estudei muito sobre essa primeira infância, né? Então, tanto que eu me formei como consultora em amamentação, porque eu acredito nesse vínculo, em várias coisas, né? Da importância disso para a vida inteira, Inclusive, né? você é bem ativa Então, nisso, nesse ponto. Eu acho muito legal isso. eu acho que o que falta hoje para as pessoas é vontade de saber das coisas, porque a gente tem informação, É né? verdade. E saber onde procurar, onde pesquisar, com quem conversar. Então, muitas vezes, mesmo agora eu não estando tão assim ativista, né? Que eu me considero ativista da Sim, humanização, sim. do parto e da amamentação, mas eu tenho contatos, então às vezes eu não lembro alguma coisa, né? Então eu não estou tão atualizada, mas eu sei de pessoas, então eu ajudo a indicar, né? Como eu estou mais em sala de aula agora, né? Então meu repertório para isso eu precisei aumentar, né? Então Uhum. eu estou mais voltada para essa coisa do como é que fala? Da sustentabilidade. Então, um ano a gente falou sobre plásticos, então revolucionei, tentei mudar várias coisas. Ano passado falando sobre os povos indígenas. Então, esse ano eu estou aqui com uma composteira, né? Então, tudo que eram projetos que eu faria para a escola, então eu vou trazendo para minha vida agora, né? Aham, Então, por isso sim. que agora o meu momento agora mais é voltado para a escola e para essa faixa que eu tenho com a Laura, E né? para 5 passar, e anos. eu tenho que dizer, Mária, de que você passa mensagens maravilhosas para essa próxima geração. Você, como professora, eu acho que você tem uns valores maravilhosos. Esse ponto da humanização, que assim, talvez não dá para passar para as crianças, mas o ponto da sustentabilidade dá. E é uma coisa que essa Sim. próxima geração precisa, eles precisam corrigir isso no planeta. Mas não quero falar de política, eu só queria comentar isso. Não, mas a gente tem que tomar muito cuidado em sala de aula, né? Pra gente não como a gente vai falar, né? Uhum. Mas eu já tive assuntos com alunos do 5º ano, que a gente está falando sobre o sistema reprodutor, por exemplo. É. E aí a gente não aprofunda muito, né? Uhum. Mas aí vem aqueles assuntos, mas eu nasci de cesárea, eu nasci de parto normal. E eles vêm te perguntar qual que é a sua opinião, o que, que você acha melhor, aí você tem que respirar fundo e falar assim, então, né? Tipo, deixa a minha professora falar o que eles precisam para não chegar em casa e falar, mãe, você, isso e aquilo. Então, mas isso é com o tempo que a gente vai administrando e a maturidade, né? Para saber o momento certo. Sim, Eu já fui claro. mais radical. Tá Já fui certo. mais radical. A Ingrid falou, a Ingrid falou, obrigada, meninas, gostei muito. E o W. Carrenho falou que eu sou a Bianca do Palmas há 300 anos atrás. Sim, eu acho que sou eu, fui do Eu Palmas. sei, William, corrida. Eu conheço a Mayra há anos. Mas então, Esse corrida aí. Mairinha, Ele mora na Alemanha e também vocês podiam se encontrar. pois é, você mora onde? Qual o primeiro nome dele? É o William, Ah, o William Carrenho. William, A você mora em Laura qual veio aparecer. cidade? Eu moro em Berlim. Mairinha, muito, muito, muito obrigada, Ah, querida. obrigada. Obrigada pelo seu tempo. Muito gostoso bater um papo com Imagina. você. Foi uma delícia, viu? Obrigada por você ter compartilhado com a gente o seu ponto de vista, viu? Imagina. Qualquer coisa, estamos aqui. A Laura apareceu. Dá um tchauzinho, Ei, filha. Laura.